O projeto Vida em Carreira encerra seu primeiro ciclo de palestras aqui em Ipatinga nos dias 23 e 30 de abril. Sobre esse assunto está aqui do meu lado palestrante e criador desse projeto, Gilmar Oliveira. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Felipe. Gilmar, explica pra gente primeiro, para quem não conhece, o que é o projeto Vida em Carreira. Correto. Boa tarde a todos. O projeto Vida em Carreira nasceu aproximadamente em 2014. Nosso objetivo maior era trazer um sentido de vida para um grupo de pessoas que estavam meio que perdido e tateando no escuro, tentando encontrar uma carreira profissional e um sentido mesmo pelo qual trabalhar, viver, né, essa vida louca nossa de o tempo todo tá estudando qual faculdade eu faço, e aí quando eu faço uma faculdade eu preciso entender que essa faculdade ela precisa de mais aprimoramento profissional, ou seja, muitas pessoas, jovens, adolescentes, até mesmo pessoas já adultas, né, procuram a gente para poder perguntar, e aí, como é que eu posso escolher um outro sentido de viver, por exemplo. E aí o nosso objetivo maior é trazer essa ideia do que significa trabalhar, né? A palavra trabalhar ela significa tripalho. Tripalho significa tortura. E quem quer ser torturado hoje? Ninguém. Né? E aí alguns conceitos a gente vem trabalhando nessa linha, né? O sentido de trabalhar não quer dizer que significa a palavra tortura em si, mas a gente traduzindo isso para gestão com pessoas é o ambiente pelo qual eu trabalho é que eu vou ter sentido de vida ou não. Então, o trabalhar aquele mundo do domingo versus o mundo da segunda-feira, que é o mundo do meu descanso, né? A gente tem uma palestra focada muito nisso. E o mundo da segunda-feira é aquele mundo do trabalho em si. E muita gente não gosta da segunda-feira. Por quê? Porque acredita que é muito cansativo, acredita que, poxa, eu vou trabalhar de novo, né? Então, a gente está tentando desconstruir alguns conceitos muito assim arcaicos quanto à palavra trabalho, né? Nós focamos muito, hoje eu sou coach, né? A gente trabalha muito em inteligência emocional e esse crescimento acelerado de todas as possíveis faculdades, de todos os possíveis cursos que são oferecidos no mercado de trabalho, muita gente tenta se achar e se descobrir, mas não sabe por que nasceu, não sabe qual é a sua vocação. Então a gente desconstruindo isso tudo, a gente consegue trazer um sentido de vida e dar um destino para um grupo de pessoas. Então a ideia do projeto Vida em Carreira, primeiramente nasceu em algumas escolas. Agora, com o projeto, nós levamos para algumas empresas, o que tem trazido um resultado muito significativo para a gente. Nesse primeiro ciclo Primeiro você trabalhou, igual você falou, você trabalhava com escolas para o público jovem, para adolescentes, ensino fundamental e ensino médio. Exato. Que tipo de necessidade você viu durante esse tempo, dessas visitas que você fez às escolas? Eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra. O que esses meninos estão precisando? Ótimo. Quando eu percebi em 2014, eu era professor também de escola pública, eles tinham uma necessidade muito, às vezes, de um abraço, de um afago, coisa que eles não recebiam na família, por exemplo. A história de vida de muitos adolescentes, né, eu falei para 25 mil pessoas ano passado, a história de vida desses meninos é muito triste. Uns, né, com problemas na sua sexualidade, né, uns com problemas também de relacionamento com o pai, uns que às vezes o pai abusou sexualmente, tentativa de suicídio assim, de uma maneira assim exorbitante, simplesmente porque falta um abraço de um pai, falta um cuidado da mãe em sentar o filho e trazer um sentido de vida para ele. Quando a gente ministra a palestra, a gente percebe que esses meninos, a necessidade maior deles é simplesmente de sentar e ouvi-lo, né? As drogas têm dominado muito esses meninos, por quê? Porque eles pensam o seguinte: eu quero fugir de uma possível dor. E aí vai para uma droga, vai fumar uma maconha, vai cheirar uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas só que muitos deles, depois dessa palestra, têm me procurado para poder perguntar assim: mas existe outra forma de vida a não ser essa do que eu vivo? E isso me impactou bastante, né? E aí eu comecei a formatar a palestra de sentido, né? Valores de família, o porquê que você existe, você não é um erro. Uma dessas palestras é quanto você vale, né? Sim, quanto você vale. Essa palestra Quanto Você Vale, especificadamente, ela trabalha muito a questão de valores. Não é quanto você vale em termos de preço, mas quanto você vale em termos de valor, né? Porque tudo que tem um preço, ele não tem valor, né? A nossa ideia central dessa palestra é essa. Se eu colocar um preço em alguma coisa, muitas vezes nós vamos ver um valor muito a fundo nisso. Nós não vamos conseguir visualizar, entende? Então eu vou colocar um determinado preço em uma pessoa? Não. Ele vale o tanto que ele buscou de conhecimento para a sociedade. Mas enquanto ele vale para ele mesmo, ele nasceu para qual objetivo de vida?
né? Então, quando nós trazemos essa ideia e essa realidade para esse menino, para esse adolescente, que está com 11, 12, 13 anos de idade, né? Ele consegue visualizar e até mesmo despertar uma ideia de sonho, né? Às vezes eu já tive vários exemplos de alunos levantar na palestra e dizer o seguinte: o meu sonho é ser médico, mas a minha mãe falou que eu nunca vou ser porque eu sou pobre. Ou seja, a nossa necessidade fisiológica externa para o outro ver tem atrapalhado o nosso sonho. Entende? E essa turma de 12 a 17, que é essa turma que você Sim. pegou aí no projeto, é o futuro do mercado de trabalho. Exato. Daqui a 5, 6, 7 anos, Sim. esses meninos vão ser jornalistas, vão ser administradores, Sim. vão ser donos de empresa, vão ser médicos. E como é que vai estar a cabeça dessa geração Exatamente. que está pensando que não vale nada? Sim. É complicado. Pulando aí, esse primeiro ciclo de palestras que você fez agora em 2018, que você encerra aqui em Patinga, você fez em Fabriciano Sim. e fez em Timóteo, mas não foi para esse público. Exato. Foi para um público diferente. E que público foi esse? Então, percebendo essa necessidade, muitos empresários, muitas pessoas que já trabalham, chegaram para a gente e disseram para a equipe do Projeto Vida em Carreira: por que vocês não fazem palestra dentro das empresas? E eu comecei a sondar como é que estava o mercado de trabalho. E, de fato, há uma necessidade muito grande. O que eu fiz? Eu aprimorei a palestra, trazendo uma outra verdade. É o mesmo tema, só que com a outra verdade, com outro simbolismo. Ou seja, às vezes o profissional está trabalhando o dia todo, ele só reclama de salário no final do mês. Se ele reclama de salário no final do mês, é porque ele está trabalhando em prol de um salário no final do mês. Se ele trabalha um salário no final do mês, em si ele perde o sentido de vida, porque dinheiro ele não pode ser a nossa motivação. Você entra naquele ciclo vicioso, trabalhar para comer, para trabalhar para comer, para trabalhar para comer. E aí ele estuda, adquire conhecimento, aprimora, faz uma especialização, aumenta um pouco do salário dele e olha quando aumenta. E ele fica o tempo todo insatisfeito no ambiente profissional. Mas por que ele não pede conta? Por quê? Porque tem um fundo de garantia que fica agarrado lá e ele não aguenta. Entende? Ou seja, eu penso sempre no dinheiro. Se nós pensarmos primeiramente no dinheiro, nós vamos ter um sério problema de conflito. Qualquer obstáculo é motivo de eu reclamar. Mas se eu pensar na minha missão de vida, sentido pelo qual eu existo, qualquer obstáculo fica mais fácil de ser vencido. Então a nossa ideia é trazer um sentido. Por exemplo, por que você faz o que você faz? Qual que é a sua ideia, a sua motivação de estar aqui? Se não for um prazer, se não trouxer felicidade, não vale a pena viver. E o que eu vejo no mercado de trabalho é isso. Muitos profissionais perderam o sentido de vida. Às vezes ele deixa de ter uma qualidade de vida para trabalhar. Só que o trabalho não fez com que ele descobrisse o porquê que ele nasceu. Entende? Às vezes ele perde o contato com a filha, o contato com a mãe, com o pai, para poder dedicar ao trabalho. Porque o trabalhar consome tempo, consome esforço, e quando você chega em casa você está cansado, você não quer saber de nada, você quer dormir porque amanhã você tem que trabalhar de novo. Você tem que ir para tal da labuta. Então, às vezes ele ganha muito dinheiro, mas o que acontece? Não faz sentido. O vazio nosso não é o dinheiro que vai preencher. Nós temos algo muito maior, que é a nossa missão, o nosso chamado. Eu acredito muito nisso, entende? Como dizia Martin Luther King, quem não tem uma boa razão para morrer, ele nunca vai ter uma boa razão para viver. Então nós procuramos ensinar ou dar algumas dicas para esses profissionais de o porquê que ele faz o que ele faz. Eu já vejo vários profissionais que fizeram biologia, fizeram arquitetura, fizeram até jornalismo, por exemplo. Não atuam na área, mas o sonho foi atuar. Por que desistiu? Entende? Nós temos uma preocupação muito grande com uma pessoa que desiste do seu sonho. Porque simplesmente foi difícil? Mas qual o sonho que não é difícil? Entende? Então, ele sai dessa área porque não está dando dinheiro. Mas às vezes é a área do sonho dele, é a área do chamado dele, ele nasceu para fazer aquilo. Eu não posso colocar uma pessoa, ensinar uma pessoa a ter a mesma carreira que eu. Eu não posso fazer isso. Igual, vários pais têm ensinado aos seus filhos: olha, você precisa ser engenheiro porque eu sou engenheiro. Você precisa ser médico porque eu sou médico. Você tem que ser também. Eu não posso fazer isso com o menino. O adolescente, ele não pode, ele nasceu por um objetivo, ele é único. A nossa identidade é diferente, entende? Não quer dizer que ele vai ser aquilo que o pai quer que ele seja. Não, ele vai ser aquilo que ele sonhou para ser, entende? Ou aquilo que alguma coisa, Deus fez com que ele nascesse para poder ser alguma coisa na vida, por exemplo. Né? Nós acreditamos muito nisso, ele tem um sentido. E essa palestra tem trazido sentido na vida das pessoas. Você já reparou que nós vivemos em um ambiente, Felipe, que às vezes a gente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, a gente faz muito padrão. A
A gente não faz porque a gente quer realmente dar esse bem bom forçado, dia. né? Sexta-feira, por exemplo, é um dia que a gente chega e assim, um bom dia sai assim tão... Bom dia. Porque já venceu a semana. E você fala assim, poxa, a minha segunda-feira, talvez ela seja uma das piores para dar um bom dia. Né? Porque na sexta-feira, pelo menos, eu tenho que o outro dia, por exemplo, pode ser que amanhã é sábado. Amanhã é sábado, eu fico de boa. Né? Então, assim, às vezes eu tenho mais alegria. Ou seja, você já reparou que no final do dia a gente já sonda mesmo, e fala assim, o que eu vou fazer amanhã? E às vezes eu não tenho nada para fazer, eu quero simplesmente descansar do ambiente profissional. Eu quero ficar de boas no meu ambiente. Ou seja, nós estamos fugindo o tempo todo do ambiente profissional. É aquela mediocridade que nós sempre vemos aí. O cara entra o janeiro de cada ano já somando feriado do ano inteiro, porque ele quer ficar à toa. Isso é bem comum. Né? Isso é bem comum. Então, o nosso problema maior é não gostar da palavra trabalhar. Nós trabalhamos demais, mas nós produzimos muito pouco. Eu conheço várias pessoas que trabalham 12 horas por dia, mas não produz nada. Agora, eu conheço, tem aqueles caras também que com 2 horas ele produz muito mais do que aquele que trabalhou 12. Eu não consigo entender o porquê que esse cara está fazendo isso tudo e sofrendo no ambiente de trabalho, sendo que ele não faz o que ele ama fazer, gosta, né? Porque a vida é assim, é a vida. Nós precisamos ensinar pessoas a refletir mais no posicionamento delas. No sentido, como a né? rotina, como o mercado de trabalho tem avançado, a gente perdeu a essência. No contato humano, às vezes, a gente perdeu o toque. Se a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, por exemplo, a gente não quer saber como é que está o coração da pessoa, estou pensando no meu, e que exploda o resto. Como nós conseguimos viver como seres humanos quase que robóticos? Nós fazemos sempre a mesma coisa, mas nós não sabemos o porquê fazemos. A rotina. A rotina. E o tempo todo eu estou fazendo isso. Entra ano, sai ano. Eu me recuso a acreditar. Me recuso mesmo. Que o cara nasceu simplesmente para poder crescer, desenvolver, estudar, trabalhar, casar, ter seus filhos e depois morrer. Tem que ter mais alguma coisa, Tem que ter né? mais alguma coisa. Ó, se você gostou, isso aqui não é o mínimo da palestra. Quem quiser assistir as palestras dia 23 e 30 de abril no Grande Hotel de Patinhos. Nós fizemos ali no Grande Hotel um espaço muito interessante para 150 pessoas. Tá? É só adquirir o ingresso com a gente. Tá? Se você quer entrar em contato conosco, lá no Gilmar Vida em Carreira, tá? É o nosso Instagram. Nosso WhatsApp é 31 98746 6393. Pode solicitar que a minha equipe vai até você para poder levar o ingresso. É apenas R$20. É um custo bem baixo, tá? Para a gente poder desenvolver mais esse projeto social que é o Vida em Carreira, tá? Porque o objetivo é sem fins lucrativos. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis para poder trazer um sentido na vida delas. Então, Gilmar, obrigado pela sua participação, parabéns pelo projeto. Obrigado. E você volta aqui em breve. Com certeza. Portal Mais VIP, notícia para quem quer mais.